Você já mandou uma mensagem, viu que ela foi lida, e passou as próximas 3 horas decidindo se deveria escrever de novo? Pare por um segundo antes de responder. Por que essa pausa, esse vazio entre o silêncio dela e a sua próxima ação, é exatamente o espaço onde um dos imperadores mais disciplinados da história diria que o seu caráter está sendo testado, e a maioria dos homens reprova sem nem perceber que o exame começou. Existe um impulso que a maioria dos homens trata como prova de amor, mas que na verdade é prova de algo bem mais frágil. É o impulso de perseguir, de insistir, de provar valor através do esforço repetido, mesmo quando cada sinal ao redor está dizendo que talvez não seja a hora, ou talvez nem seja a pessoa certa. A sociedade chama isso de romantismo. Marco Aurélio chamaria isso de escravidão voluntária. Marco Aurélio não era um filósofo de Torre de Marfim escrevendo sobre teorias abstratas enquanto outros cuidavam da sua vida prática. Ele governou o império mais poderoso do mundo conhecido, liderou exércitos em guerras que ele detestava, enterrou filhos, e ainda assim, todas as noites, escrevia para si mesmo lembretes sobre como não se deixar arrastar pelas próprias reações. Esses lembretes, reunidos depois da sua morte, se tornaram um dos textos mais lidos sobre autocontrole já escritos por um ser humano. E é exatamente esse homem, o que tinha motivos reais para se sentir no controle de tudo, que vai te ensinar por que correr atrás de uma mulher que se afastou não é coragem, não é paixão, e definitivamente não é amor. É a perda momentânea da única coisa que, segundo os estoicos, realmente pertence a você. A diferença entre o que está sob seu controle e o que nunca esteve. A base de todo o pensamento de Marco Aurélio gira em torno de uma divisão simples, mas brutalmente difícil de aplicar na prática. Existem coisas que estão sob o seu controle, os seus julgamentos, as suas reações, as suas escolhas, e existem coisas que nunca estiveram, o comportamento dos outros, os sentimentos dos outros, e principalmente a decisão de alguém de se aproximar ou se afastar de você. Quando uma mulher se afasta, o impulso mais comum é tentar consertar a situação imediatamente, mandar mais uma mensagem, explicar melhor, se justificar, demonstrar mais interesse na esperança de que isso reverta o movimento dela. Marco Aurélio chamaria isso de uma tentativa desesperada de controlar algo que nunca esteve nas suas mãos, e ele sabia, com uma clareza que ainda hoje incomoda, que toda vez que um homem tenta controlar o incontrolável, ele não ganha controle. Ele perde a si mesmo no processo. Isso não significa que você deva parar de se importar com as pessoas. Significa que existe uma diferença entre se importar e se agarrar. Se importar é uma virtude. Se agarrar é uma forma de ansiedade disfarçada de cuidado. E o homem que não consegue distinguir essas duas coisas vai gastar a vida inteira correndo atrás de pessoas que se afastam, porque ele nunca aprendeu a colocar a sua paz em um lugar onde nenhuma decisão externa pode alcançá-la. O afastamento não é um problema a ser resolvido. Aqui está algo que a cultura moderna do dating se recusa a admitir. Quando alguém se afasta, a reação instintiva é tratar isso como um quebra-cabeça a ser resolvido, como se houvesse a mensagem certa, o gesto certo, a prova de esforço certa que faria essa pessoa voltar a se aproximar. Marco Aurélio veria essa mentalidade como um erro fundamental de categoria. Para ele, tentar consertar a vontade de outra pessoa é tão absurdo quanto tentar consertar o clima ficando irritado com a chuva. A chuva não responde à sua irritação. E a distância emocional de outra pessoa não responde à sua insistência. Ela pode até ceder temporariamente sob pressão, mas o que volta não é atração genuína, é cansaço disfarçado de reconciliação. O estoicismo ensina algo que parece frio na superfície, mas que, olhado com atenção, é uma das formas mais profundas de respeito que existem.
Aceitar o afastamento de alguém sem tentar revertê-lo à força não é indiferença. É reconhecer que essa pessoa tem o direito total sobre as próprias decisões, e que o seu papel nunca foi convencê-la a sentir algo que ela não está sentindo. Marco Aurélio escreveu que devemos amar as pessoas, mas sem depender delas para nossa própria estabilidade interna. Amar sem depender. Essa é a frase que a maioria dos homens nunca aprendeu a praticar. Porque a perseguição parece amor, mas funciona como vício. Existe um motivo neurológico e filosófico para a perseguição parecer tão certa no momento, mesmo sendo tão destrutiva no resultado. Quando alguém se afasta, o cérebro registra isso como uma ameaça à recompensa esperada. E o que o corpo faz diante de uma recompensa que está escapando não é racional, é compulsivo. A vontade de mandar mais uma mensagem, de checar se ela visualizou, de criar mais um motivo para reaparecer na vida dela, tem mais parentesco com um padrão de vício do que com qualquer definição séria de amor. Marco Aurélio não tinha acesso à neurociência moderna, mas ele entendia o mecanismo por instinto filosófico. Ele escrevia repetidamente sobre como as paixões descontroladas sequestram o julgamento, fazendo o homem reagir como um animal perseguindo um estímulo, em vez de agir como um ser racional escolhendo o que de fato serve à sua vida. Para ele, o homem que não consegue resistir ao impulso de perseguir não está demonstrando força de sentimento. Está demonstrando ausência de domínio sobre a própria mente. E essa distinção importa mais do que parece. Porque a mulher que está se afastando, na maioria das vezes, não está testando se você vai insistir. Ela está observando se você consegue manter a sua estabilidade quando ela não está mais ali para sustentar isso por você. O homem que insiste está, sem saber, respondendo exatamente a pergunta errada, e provando, com cada mensagem extra, que a sua paz interna dependia da presença dela. Isso não atrai. Isso confirma a distância. A dignidade que ninguém ensina. Marco Aurélio tinha uma palavra que aparece repetidamente nos seus escritos, geralmente traduzida como dignidade, mas que carrega um sentido mais profundo do que a palavra moderna sugere. Para ele, dignidade não era sobre como você é tratado pelos outros. Era sobre como você se trata quando ninguém está cobrando isso de você. Um homem com essa dignidade, ao notar que alguém está se afastando, não entra em modo de súplica silenciosa, aquela versão moderna e dissimulada da perseguição onde, em vez de mandar mensagens desesperadas, o homem fica checando stories, analisando curtidas e construindo teorias inteiras sobre o que aquele silêncio significa. Marco Aurélio chamaria isso de entregar o trono da própria mente para alguém que nem está mais na sala. A dignidade estoica é silenciosa por escolha, não por estratégia. Ela não se afasta para fazer a outra pessoa sentir falta, porque isso ainda seria uma forma de manipulação disfarçada de autocontrole. Ela se afasta porque genuinamente devolveu a atenção para o único lugar onde ela sempre deveria ter estado, na própria vida, no próprio trabalho, na própria evolução. E o efeito colateral disso, que Marco Aurélio nunca prometeu como garantia, mas que a psicologia moderna confirma repetidamente, é que essa estabilidade é, sem nenhuma intenção manipuladora por trás, a coisa mais atraente que um homem pode demonstrar. O que fazer com o impulso quando ele aparece? Marco Aurélio nunca disse que seria fácil sentir o impulso de correr atrás e simplesmente não sentir nada. Ele era realista demais para prometer uma ausência total de emoção. O que ele ensinava era uma pausa deliberada entre o impulso e a ação, um espaço onde a razão tem a chance de entrar antes que o comportamento já tenha sido executado. A prática que ele descrevia para si mesmo, repetidamente, em momentos de frustração ou desejo intenso, era perguntar: isso que estou prestes a fazer está sob meu controle? E serve à pessoa que eu quero ser? Aplicado a essa situação específica,
a pergunta fica simples. Mandar essa mensagem agora, nesse estado de ansiedade, está sob meu controle? Sim. Mas serve à pessoa que eu quero ser, ou serve apenas para aliviar um desconforto momentâneo que vai voltar em uma hora de qualquer jeito? Essa pausa não é supressão emocional. É a diferença entre ser conduzido pelo impulso e escolher conscientemente o que fazer com ele. O homem que aprende a sentar com o desconforto de uma pessoa se afastando, sem precisar agir imediatamente para aliviar essa sensação, está praticando exatamente o tipo de domínio que Marco Aurélio descreveu como a única forma de liberdade real que existe: a liberdade de não ser escravo da própria reação. A recompensa que vem depois, e que ninguém promete antecipadamente. Existe uma ironia que os estoicos conheciam bem e que a cultura moderna de dating, obcecada por estratégias e fórmulas, sempre erra completamente. O homem que para de perseguir não para porque quer parecer mais atraente. Ele para porque entendeu que perseguir nunca foi sobre a outra pessoa, era sempre sobre o seu próprio medo de ficar sozinho com os próprios pensamentos. E o que normalmente acontece quando esse medo é finalmente enfrentado, em vez de calmado às pressas com mais uma mensagem, é que o homem descobre uma versão de si mesmo mais sólida do que ele esperava encontrar. Marco Aurélio escreveu que devemos nos comportar como um promontório contra o qual as ondas se quebram incessantemente, permanecendo firme até que a agitação ao redor finalmente se acalme por si só. Ele não estava falando sobre relacionamentos quando escreveu isso. Mas dificilmente existe uma imagem mais precisa do que significa não correr atrás de alguém que está se afastando. Algumas dessas ondas vão recuar e a pessoa vai voltar, não porque foi convencida por insistência, mas porque encontrou do outro lado um homem que continuou de pé. Outras ondas simplesmente vão seguir seu curso e não vão voltar, e isso, segundo os estoicos, nunca deveria ter sido o critério pelo qual você mede o seu próprio valor. O promontório não se importa com qual onda específica vai voltar. Ele continua sendo promontório de qualquer forma. Esse é o ponto final que Marco Aurélio deixaria para qualquer homem disposto a ouvir. A sua estabilidade nunca deveria depender de quem decide ficar ou ir. Ela deveria vir de algo que nenhuma decisão externa pode alcançar, a forma como você escolhe agir quando tudo dentro de você está gritando para fazer o contrário. Se você chegou até aqui, comente: sou o promontório. Quero saber em que situação da sua vida você está praticando isso agora mesmo, ou em que situação você sabe que precisa começar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o like e compartilha com aquele amigo que ainda está checando o status de visualização da última mensagem que mandou. E se você ainda não é inscrito neste canal, essa é a hora. Toda semana a gente mergulha em filosofia, psicologia e nas verdades que a maioria dos homens nunca teve coragem de encarar de frente.